Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é um amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui um pouquinho atrasado, né? Depois do jogo que o Vasco fez pela Copa do Brasil contra o Trem. Eu vinha falando, né? Eu falei até na minha live, né? Que ganhar do Trem é obrigação, né? Ganhar de um time de operário, um time que não tem expressão nenhuma, era obrigação. E foi o que aconteceu, né? Eu fiz uma live um dia antes do jogo e a galera muito empolgada, né? Deu vários resultados, 7-0, 6-0. O meu resultado foi 4-0, porque eu até concordava com aquela turma lá, porque se ganhasse de 10 era obrigação, porque o presidente do clube vascaíno, o filho do cara chorou lá que ia jogar contra o Vasco. Então, foi o que eu te falei, jogar no estádio, né, com a torcida toda do Vasco, um time que não tem expressão nenhuma, aquilo ali já estava abalando o time dele, né? Então foi um jogo que a gente já esperava ser o que foi, né? A gente não pode, como eu venho falando, né? Nós, torcedores, eu, por exemplo, não posso ficar empolgado, né? Porque eu quero ver o Vasco jogar com um time grande, time de expressão, né? Nós jogamos contra o Fluminense, todo mundo falou que foi uma grande partida, né? Aí perdemos o jogo. Se perder todos os jogos, se nós jogarmos bem, não adianta nada. Nós temos que jogar mal e ganhar. Então, esse negócio, jogou bem, o time massacrou o Fluminense, tomou 2 gols. Pô, mas perdemos. Aí, para mim, o que vale é a vitória, né? Então, depois jogamos contra o Botafogo. Botafogo, o time começou até bem, o time estava bem, mas logo no começo do jogo, o zagueiro do Botafogo foi expulso. O nosso jogador também podia ter sido expulso, né? Porque o Galarza, todo jogo que ele entra, ele arruma uma confusãozinha aí, ele é meio nervosinho, alguém tem que chegar para ele e falar: Galarza, não é assim não, tem que ter calma. Ele meteu a mão na cara do jogador, ele podia ter sido expulso também, prejudicar o time, né? Então, sorte que o juiz deu o cartão amarelo para eles, ele segurou menos que o outro, né? No lance daquele ali, o jogador do Botafogo não tinha outro jeito, né? Ou era deixar o cara fazer o gol. Se eu fosse jogador, eu tinha deixado ele entrar, que era mais fácil ele ter pego a bola e perder o gol do que ele fazer o que ele fez, né? Ele puxou, foi merecidamente expulso e prejudicou o Botafogo. Logo depois o Botafogo perde outro jogador. Então não deu, na verdade, não deu para a gente sentir ainda, para mim, a minha opinião, eu falo para vocês, eu quero ver o Vasco forte, eu quero acreditar nesse time, eu quero ver esses jogadores produzir o futebol, mas para mim ainda falta muita coisa, entendeu? Falta muita coisa. Jogar contra o Volta Redonda, nós fomos jogar contra o Volta Redonda, perdemos no Volta Redonda, já era esse time profissional. Depois pegamos quem? Foi o Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Resende, né? Aí ganhamos do Resende. Pô, não é o Resende quem é, com todo respeito ao Resende. Depois pegamos Nova Iguaçu também, lá no Mané Garrincha, né? A torcida, quase 28 mil torcedores lá. Aí também a gente não pode fazer uma análise dessas partidas. Aí foi o que eu te falei, o Fluminense nós perdemos, jogamos bem, mas perdemos, pô. Aí veio o Botafogo com -2 e ontem nós jogamos, e ontem não, né? Na quinta-feira pegamos lá o Trem. Então, para mim, ainda fazer uma análise desse time é muito difícil, entendeu? Para mim é muito difícil. Eu quero ver o Vasco grande, eu quero ver o Vasco forte, eu quero confiar nesse time. Mas eu ainda acho que falta muita coisa, entendeu? Falta muita coisa mesmo. Eu tenho algumas esperanças de alguns garotos que estão surgindo aí, né? Garotos da base, que quando eu já falei para você, quando o garoto tem que surgir, ele aparece logo, entendeu? Tu vê esse Eric Marques aí, que eu venho falando a todos os jogos, desde quando ele entrou, que é um bom jogador, tem feito boas partidas, tem entrado bem no time.
O gol que o garoto fez foi o gol de categoria. Então, esses garotos têm que ser lapidados aos poucos para eles entrarem e ser uma grande promessa para o clube, né? Aí você vê, o Rodrigo, eu vinha pedindo o Rodrigo há muito tempo. O Rodrigo jogou no Campeonato Carioca pela lateral direita, improvisaram o moleque lá. E eu sempre vinha falando que o Rodrigo era um bom jogador, que devia ter oportunidade. E o Rodrigo está aproveitando a oportunidade, né? Então, é o que eu falo para você, quando o jogador entra num time, como o Marlon Gomes entrou, como o Andrei Santos entrou, eles surgem assim, de repente, e mostram a categoria dele, o futebol dele. É lamentável, né, que nós somos uma empresa, né, como diz, a empresa é rica e está vendendo nossas promessas, né? Não era para ser assim, né? Se os caras são ricos, bilionários, para que vai vender? Ah, mas todo clube, quando surge, tem que vender os jogadores. Mas é complicado, né? Diz agora até que o Marlon Gomes já está aí na boca da bigorna para ser vendido, né? Já é o próximo a sair. E muitos outros jogadores que surgirem vão ser vendidos. Essa história de dizer que contratou esses jogadores, que não é para esse ano ainda, é para o ano que vem, que fizeram um contrato longo com esses jogadores, né? De 3, 4, 5 anos. Mas se um garoto desse estoura aí, um lateral esquerdo desse, um Piton, qualquer outro aí se estourar, ele vai ser vendido, porra. É uma empresa, esses caras são... É negócio, entendeu? É isso que eu falo para vocês. É negócio, não tem como a gente segurar, entendeu? E essa empresa que todo mundo acredita nela, que é riquíssima, né? Que até hoje a gente não sabe de quem na verdade, o dono do nosso clube agora, né? Ninguém sabe, na verdade, quem é o dono verdadeiro, porque o contrato não foi aberto, aquela história do contrato que ninguém leu. Então, isso tudo aí é aquela coisa que vem martelando a cabeça do torcedor, né? Que o torcedor quer saber da verdade, mas muito torcedor que só quer saber da vitória. Muito torcedor que não acompanha o Vasco a fundo, né? Tem muito torcedor que o Vasco venceu, o Vasco é o melhor do mundo, é uma máquina, o Vasco é o trem-bala da colina. Calma, não é assim não, cara, não é assim não. Nós temos muita coisa a melhorar, entendeu? Nós não podemos analisar, como eu falei, esses jogos que nós fizemos aí, nós não podemos analisar por essas partidas que nós jogamos, entendeu? Como eu falei, o Volta Redonda, nós não conseguimos desenvolver um futebol, tomamos lá do Volta Redonda, né? Nova Iguaçu, Resende, Botafogo e Fluminense, não foi aquele jogo que a gente poderia analisar, né? O Fluminense, nós dominamos o jogo no primeiro tempo todinho, como vocês sabem, né? Aí, no segundo tempo, o Fernando Diniz, que é um baita de um técnico, né? Modificou lá, fez as modificações dele, e o do segundo tempo foi um jogo paralelo, né? Eu não vou dizer que o Fluminense foi melhor, mas o jogo já equilibrou um pouco, né? Então, gente, é isso que eu falo para vocês, tem que ter muita calma, não pode falar. Aí o pessoal fica falando do Pedro Raul. Pedro Raul é o que eu falo para vocês, né? Num jogo, se fosse num jogo decisivo, num jogo mais importante, ou se fosse nesse jogo mesmo, vamos supor que fosse 0-0, ele perdeu aquele monte de gol que ele perdeu. Aí ia para o pênalti, o Vasco era eliminado nos pênaltis. Aí quem ia ser a culpa? A torcida ia cair no pé de quem? Do Pedro Raul, que perdeu um monte de gols. Então, a torcida é muito assim, cara, se empolga com poucas coisas, entendeu? Se empolga com poucas coisas. É isso que eu falo para vocês. Tem que ter muita calma nesse momento, né? O jogador não vem mostrando qualidade que a torcida esperava, que o centroavante é aquele que faz gols, cara. Se não fizer gols, pode ser até um cabeça de bagre, mas está sempre fazendo gol, a torcida quer. Agora, se não fizer gol, cara, o gol que ele fez contra o trem, ele só encostou o peito, a bola já estava praticamente dentro do gol. E o montante de gol que ele perde. Eu não estou falando mal do Pedro Raul, eu ainda tenho esperança, né? Eu falei desde o começo que para mim seria um ponto de interrogação esse jogador no Vasco. Como eu analisei todos aqueles que chegaram, os dois goleiros excelentes, boas contratações, o lateral direito, o Pumita, é um jogador, queira ou não queira, mas é um jogador de seleção argentina.
entendeu? Reserva, não jogou a Copa do Mundo, mas é um jogador de seleção. Então ele não deve ser esse bagaço que todo mundo vinha falando. Deve ter alguma coisa de boa, né? Aí agora chegou o nosso Manuel Capasso, que todo mundo diz aí que eu não vi, não posso falar sobre esse jogador, que eu não vi jogar. Sinceramente, eu não vi jogar. Diz que ele jogou muito pouco no ano passado, entendeu? Diz que é um xerife. E tomara que chegue no Vasco e dê certo, que ele seja o zagueiro que a gente está esperando, né? E o Léo, eu critiquei. Falei que o Léo, para mim, era um lateral esquerdo, que o Léo não é essas coisas que todo mundo vem falando, mas vem jogando bem. Então, tomara que ele dê certo, encaixa nesse time do Vasco e seja o zagueiro que a gente espera, seja a dupla de zaga que a gente espera, né? Só que tem que... ainda é muito pouco para falar desses jogadores do Vasco, né? Piton, que é muito bom ofensivamente, mas defensivamente ele é fraco, entendeu? Então, a gente tem que ter uns jogos... que vai ter no Brasileiro, né? Jogos dificílimos, né? Aí que sim, que a gente vai poder falar contra Palmeiras, contra o Atlético, contra o Internacional, contra o Grêmio, aí que a gente vai poder fazer análise desses jogadores. Agora é muito cedo, entendeu? Aí o nosso técnico vem dar uma entrevista e fala que hoje o Léo é o melhor zagueiro pelo lado esquerdo no Brasil. Eu tentei procurar aí alguns times aí, que também não tem ninguém, cara. Na verdade, não tem ninguém, e tá dando certo. Tá dando certo com esse time pequeno que nós estamos jogando, com esse time fraco que nós estamos jogando, contra o Fluminense, que ganhou da gente, queira ou não queira, ganhou da gente, entendeu? E o Botafogo, com -2. Então, eu não estou tirando o mérito dos jogadores, não estou tirando o mérito do nosso Vasco, eu só estou dando a minha opinião. Eu estou achando que é muito cedo para a gente achar que o time essa coisa grande que todo mundo está falando. Não é assim não, gente. Temos que ter calma. O futebol é tudo momento, né? Hoje o jogador está fazendo uma grande partida, amanhã não está fazendo. Então, a gente tem que esperar ver, na verdade, quando tiver os jogos decisivos, entendeu? Eu, sinceramente, eu quero que seja verdadeiro. O Vasco estava aí na boca da bigorna aí para ficar fora do quadrangular do Campeonato Carioca e ganhamos do Botafogo. Se nós tivéssemos perdido o Botafogo, a gente estava fora. Então, os comentários da torcida seria outro completamente diferente, não seria o que está sendo hoje. Entendeu? Porque a gente está ganhando desses times pequenos, desses times que não tem expressão nenhuma, tirando o Fluminense e o Botafogo, que nós perdemos, nós não ganhamos do Fluminense, e o Botafogo que jogou com -2. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Eu ainda eu quero esperar mais um pouco para mim fazer análise desse time, né? Eu estou vendo aí que tem grandes jogadores aí que estão entrando e está se dando bem, né? Como eu falei, o Rodrigo, o Eric Marcos é um jogador que está se destacando. Para compor o elenco, são bons jogadores, entendeu? De repente até para titular, porque está mostrando qualidade para ser titular do Vasco. Esses jogadores estão mostrando qualidade para ser titular do Vasco, né? Agora a gente sabe que tem outras deficiências no time, né? Jogadores que o Vasco ainda pretende trazer, que eu já falei para vocês. Nesse último jogo agora, todo mundo achou que o Alex Teixeira jogou muito contra o Fluminense, jogou muito contra o Botafogo. Porra, mas na minha opinião, o Alex Teixeira não é aquele jogador que a gente pode contar com ele para disputar um brasileiro ainda. Não é aquele jogador. O Vasco precisa de um 10. Aí a torcida fica iludida. Nesse jogo já contra o América, um time fraquíssimo, ele não jogou nada. Na minha opinião, ele não jogou nada. Se você falar que ele jogou bola, você tem a tua opinião, mas na minha, ele não jogou nada. Para mim, ele não jogou nada, entendeu? Então, é um jogador que a gente não pode confiar, entendeu? Jogou bem contra o Botafogo, jogou bem contra o Fluminense. Contra o Fluminense, ele jogou solto no primeiro tempo todinho, entendeu? É um jogador profissional, um jogador experiente, tem que fazer alguma coisa. E contra o Botafogo, ele também não deixou de jogar. Ainda perdeu uns golzinhos ali, mas não jogou mal. Mas ontem, já com a América, já não jogou. Então, esses jogadores têm que manter uma regularidade boa.
e ele não vai manter. Eu estou falando para você que não é o jogador ideal para ali. Tu vê que o Nenê entrou, o Nenê, para mim, não é pelo gol que o Nenê fez, não é pelo gol que o Nenê fez, mas o Nenê dá muito mais entusiasmo ao time, o Nenê dá muito mais vontade para o time, e o Nenê entrou, para mim, o pouco tempo que o Nenê jogou, para mim jogou melhor do que ele, não pelo gol que eu estou falando. Eu não sou daquele que o cara faz o gol, é o melhor do jogo. Não, eu não sou. Eu estou falando que o Nenê, para mim, ainda continua sendo o melhor jogador desse elenco do Vasco, ali do meio para frente. Entendeu? Do meio para frente, para mim, tem sido o melhor jogador do Vasco. Eu sou contra a saída do Nenê e a entrada do Alex Teixeira, que eu já falei para vocês que o Alex Teixeira não vai resolver o problema do Vasco. Entendeu? Ah, mas ele jogou 2 partidas. Jogou bem, mas não vai resolver o problema do Vasco. É minha opinião. Vocês têm a de vocês, eu tenho a minha, né? Sobre o Pedro Raul, que eu estava falando para vocês, né? Você vai num jogo aí contra o Flamengo. Aí Pedro Raul perde 2, 3 gols. O Flamengo ganha de 1-0. Com certeza que vocês vão mudar a opinião de vocês. Tomara que isso não aconteça. Tomara que quando ele chega contra o Flamengo, ele meta 3 gols e a gente saia lá vitorioso, entendeu? E a gente comemora que ele seja o melhor jogador em campo, mas se acontecer um troço desse, aí vocês já caem no pau de outra vez, como vocês caíram no pé do Cano, que a torcida mesmo mandou o Cano embora do Vasco. E hoje tem muita gente que fica lamentando a saída do Cano. Eu fui contra a saída do Cano, eu achava que tinha que pagar mais um pouco para o Cano ficar naquela época. Se vocês pegarem meu vídeo lá de trás, vocês vão... provavelmente vocês vão ver que eu falei isso. Que o Cano era um goleador, o Cano chegou no Vasco, fez todos os jogos, o Cano fazia gol. Aí perdeu aquele pênalti lá naquele time horrível, né? Aí deixou de fazer uns golzinhos aí nego caiu no pé dele. O mesmo Nenê também perdeu um pênalti lá naquele campeonato que nós, 2021, né? Que nós não voltamos para a primeira divisão. O Nenê também tinha perdido um pênalti. E o Nenê trouxe a gente 2 vezes para a primeira divisão. E o Nenê foi o grande jogador da campanha do Vasco agora em 2023, 2022. Entendeu? Então ele tinha perdido o pênalti lá. E é isso que eu falo para vocês, né? Então, vamos esperar com calma. Eu acho que, na minha opinião, o lateral Pumita, para mim, vai dar certo. Eu acho que vou ver o Capasso chegar, ainda não vi, não posso falar sobre o Capasso. O Léo, eu espero que ele continue, que nos jogos grandes ele joga, apesar que naquele jogo contra o Volta Redonda, ele falhou. Eu vim falando isso lá de trás. Eu fiz um pós-jogo depois e eu estava analisando várias vezes aquele lance do gol. A bola foi nas costas dele, ele que tinha que correr com o jogador. Ele não foi. Então, eu falo para vocês, é muito cedo a gente fazer análise desse time do Vasco no momento, entendeu? Com os times que a gente está jogando, é muito fácil. Falo para vocês, se a gente tivesse perdido para o Botafogo, a gente provavelmente hoje estaria fora do quadrangular. Aí a opinião de vocês seria outra completamente diferente. Mas quando ganha, todo mundo fica empolgado. Eu também quero ficar empolgado. Eu quero ver meu Vasco grande, eu quero ver meu Vasco ganhar, eu quero ver o meu Vasco ser campeão, entendeu? Mas hoje, eu sempre falei isso, que o Campeonato Carioca, para mim, é um título importante. É um título importante. Hoje eu posso falar para vocês, vamos brigar para ganhar o Campeonato Carioca. Vamos brigar para ganhar o Campeonato Carioca. Se nós entrarmos no quadrangular, vamos lutar. Eu não sei se o time é o time que está todo mundo pensando que eu quero que seja, mas se nós entrarmos, eu já estou esperançoso de ganhar o Campeonato Carioca, com certeza. Por que o Fluminense pode ganhar? Por que o Botafogo pode ganhar? Por que o Flamengo pode ganhar e a gente não pode ganhar? Entendeu? Então, está nas nossas mãos fazer o nosso papel agora nesses 3 jogos que restam, né? Bangu, Boa Vista e Flamengo, né? Boa Vista, Flamengo e Bangu, alguma coisa assim, e nós entrarmos no quadrangular e entrar forte, entendeu? Entrar forte e tentar ganhar. Eu lá no começo eu falei que ganhar um Campeonato Carioca, para mim é importante sim, ganhar um título é importante, já começa com o pé direito, já começa com entusiasmo, isso é muito importante. Então tomara, gente, que eu tenha a minha opinião, como eu sempre falei para vocês, lá do começo, eu tenho a minha opinião, vocês têm a de vocês, e tomara que o pouco que eu falo mal do Vasco, que eu falo mal de alguns jogadores, eu esteja errado e os jogadores mostram para a gente que eu estava errado,
Eu quero estar errado. Eu quero chegar e falar assim, não, eu estava errado, mas eu não confio. Já falei para vocês que tem jogadores ali no Vasco hoje que eu não posso confiar. Aí o pessoal diz, você pega no pé do Miranda. Miranda não é um jogador, pode ser um jogador bonzinho, pode ter uma família maravilhosa, pai de família, mas não é um jogador para disputar um Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Não é, não tem não é aquele jogador de expressão que a gente possa contar com ele, entendeu? Então, os outros dois aí que vocês sabem que eu falo sempre, né? Eu espero que eles desenvolvam o futebol deles, que eles sejam grandes, que agora não tem mais desculpa. Falaram que eles não jogavam lá atrás porque o time era muito fraco, recuava muito para marcar, e eu quero ver agora. Agora não tem outra desculpa. Se não jogar com um time melhorzinho que tem hoje, não é aquele filé, mas é um time melhorzinho que tem hoje, não vai jogar mais. Aí vocês vai falar, pô, Roberto, você estava errado, você estava certo. Então é isso que eu espero daqui para frente, boas notícias, boas vitórias, né? A gente entrar nesse quadrangular e nós entrarmos para ganharmos, porque o Vasco não pode entrar em nenhuma competição, eu falo isso há muito tempo, o Vasco não pode entrar em nenhuma competição pensando em não ganhar. O Vasco tem que entrar para disputar todas as competições. Mas o time é limitado. O time era limitado. Agora o time está... eles estão tentando formar um time que, dentro do nosso futebol brasileiro, é até um time razoável. No momento é um time razoável para bom. Entendeu? É um time razoável para bom. É minha opinião. Cada um tem a sua opinião. Entendeu? É um time razoável para bom. Está faltando algumas peças? Está faltando. Está faltando um bom lateral esquerdo para a reserva do Piton, para disputar a posição com o Piton. Entendeu? O lateral direito está trazendo aí o Paulo Henrique, né? Terceiro reserva do Atlético Mineiro. Esse cara veio do Juventude. Ele não foi aprovado lá pelo o técnico do Atlético, dispensou ele, caiu aí no Vasco. Espero que não seja igual aquele lá eu acho que era do Avaí, que veio ano passado, né? Que era, não sei, reserva do reserva do reserva, e era um bonde. Mas vamos dar credibilidade. Tá chegando? Vamos dar credibilidade. Vamos esperar o cara jogar para a gente falar, entendeu? Qual é as condições do jogador. Estão contratando? Tem que trazer. Cadê as estrelas? Não está vindo estrela nenhuma. Não está vindo estrela nenhuma. É uma empresa que não contratou jogador assim de expressão. Gastou 108 milhões, 110 milhões. Porra, mas tem que trazer, porra. Os caras falaram que são riquíssimos. Entendeu? Trouxe um garoto aí que tá bichado aí, né? O Oreligiano. Tá bichado. Contrataram o cara bichado. O cara vai ficar mais um tempo fora do campeonato. Então, cara, é coisas que às vezes acontecem dentro do Vasco que eu venho falando há muito tempo, né? Eu não acredito, eu quero que o time seja forte, eu quero que o time ganhe título, mas só tem que... Os caras que estão lá dentro, para mim, são fraquíssimos. Nós somos dirigidos pelo um mulambo. O Luiz Melo é um flamenguista. Nós somos dirigidos pelo mulambo. O Paulo Brax, para mim, é fraquíssimo. É fraquíssimo. Não vem com essa história de dizer, mas está trazendo jogador, ele trouxe Piton, trouxe não sei quem. Porra, meu irmão, tem que trazer alguém. Com dinheiro que eles estão dizendo que são ricos, tem que trazer um jogador de melhor qualidade. Entendeu? Não conseguiram trazer o 10 até hoje. Vamos começar o Campeonato Brasileiro com o time que nós temos aí hoje. Hoje é o time que nós temos. Entendeu? O brasileiro vai começar aí com o Nenê, ou com o Alex Teixeira. Vai acabar sendo o Nenê o 10 até o final do ano, vai renovar mais um pouco o Nenê, provavelmente, porque quando puder contratar jogador lá de fora, já vai estar na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí já é complicado. Então, gente, vamos torcer, né? A gente, como vascaíno, a gente tem que estar torcendo mesmo para o nosso clube. Isso é uma opinião minha, entendeu? É o que eu penso como vascaíno. São milhares de vascaínos, cada um tem um pensamento. É como a seleção brasileira. A seleção brasileira é convocada. Porra, são 220 mil brasileiros, né? Cada um tem sua opinião, cada um técnico é diferente, o jogador é diferente, né?
Então, cara, é a mesma coisa o nosso clube, cada um tem a sua opinião. Eu vejo lá no grupo que eu tenho lá, né, no meu canal lá, Roberto Vascaíno, às vezes as pessoas ficam discutindo, lá graças a Deus ninguém ofende ninguém, todo mundo tem a discussão, mas cada um, tu vê por ali, cada um tem sua opinião, e cada um respeita a opinião do outro, entendeu? É que um fala que o nosso Pedro Raul é um boneco de Olinda, outro diz que ele é uma cabeça de bagre, mas cada um fala, o outro fala, não, vamos ter paciência, vamos esperar, que ainda é muito cedo. Esse negócio de ser muito cedo, para mim, não existe. Ah, que o time está em formação, o time já jogou 6, 7 partidas aí, e vai ficar em formação até quando? Vai ficar em formação até quando? Nosso preparo físico, nosso preparador físico lá do Vasco parece que é fraquíssimo. Eu vou procurar até saber quem é o nosso preparador físico, quem é o nosso médico. Espero que não seja esse Paulo Bratos que trouxe os amiguinhos dele lá para o Vasco, porque está deixando a desejar muito na preparação física. Jogadores novos começam a jogar daqui um cara estão cansados, entendeu? Jogadores estão se machucando no treinamento. Então, isso tudo tem que ver o que está acontecendo dentro do nosso Vasco, né? Mas, gente, espero que vocês respeitem a minha opinião, eu respeito a de vocês, né? Vamos torcer aí para o nosso Vasco. Segunda-feira, nós temos lá o Boa Vista, né? Em São Januário. Vamos ganhar do Boa Vista, porque eu quero entrar nesse quadrangular e aí a gente vai ter já um conhecimento, porque nós vamos pegar Botafogo, Flamengo e Fluminense, entendeu? Então a gente ali já vai ter uma noção para a gente, uma preliminar para o brasileiro, para o Campeonato Brasileiro. Ali eu quero entrar nesse quadrangular e dali a gente já vai ter uma preliminar, o que vai ser no brasileiro esse time. Isso é muito importante para a gente, por isso que eu torço para a gente ficar no quadrangular e tomara que a gente entre no quadrangular e saia de lá campeão, entendeu? Eu já vi times muito mais inferiores entrar entrar numa competição e ganhar. Eu vi o Vasco ser campeão brasileiro com Célio Silva e Quiones, entendeu? Boiadeiro, coisas que acontecem dentro do futebol. O futebol é bom por causa disso, todo mundo tem essa paixão pelo futebol por causa desses momentos, é por causa dessa discussão sadia, né? É por causa dessa discussão sadia, dessa formação de opinião, cada um tem sua opinião, e é isso que eu falo para vocês, né? Vamos entrar no quadrangular e a gente jogando, porque os outros times também vão querer ganhar, aí já vão jogar uma formação melhor, entendeu? Vão botar o time titular, e aí a gente já vai ter uma noção o que vai ser nosso time no brasileiro. Só ali que a gente vai ter essa noção para o brasileiro. Espero que isso já traga para a gente bons frutos, né? Nesse quadrangular. Vamos brigar para nós entrarmos, né? Ganhando do Boa Vista segunda-feira no jogo de São Januário, às 19h30, não é isso? Provavelmente eu estarei lá em São Januário, segunda-feira, às 19h30. Deu um probleminha aqui. Provavelmente eu estarei lá em São Januário, segunda-feira às 19h30, né? E vamos torcer. O Vasco é isso aí, cara. Formação de opinião, cada um tem sua opinião. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, né? E isso que é importante pra gente. Por isso que a gente está aqui falando de Vasco. Isso é muito importante. Gente, aquele abraço, saudações vascaína, um bom fim de semana para todos, né? E ficam na paz de Deus.